E aí, pessoal? Daniel, Daniel, Tudo legal? temos dois Daniels na conversa. Vamos lá. Legal. Bom, vamos lá. bacana. Bom, obrigado aí, Daniel, por topar fazer parte dessa conversa. O Daniel Wild está aqui para mim, está na parte de baixo da tela aqui, é nosso parceiro nessas iniciativas Tá aqui embaixo. de estar conversando sobre alguns assuntos que permeiam aí a nossa área de atuação da User. A gente tem feito algumas iniciativas de educação, de design, métodos ágeis junto com o Daniel. Então é nosso parceiro aí e tá junto nesse lance para a gente conversar um pouco sobre colaboração e cocriação também. Então, bem-vindo aí, e eu acho que a gente abre espaço para ti aí se apresentar e vamos puxando a conversa na sequência daí. Tá legal. Fala para nós então, Daniel. Não, bem rapidamente, assim, eu tô fechando um mestrado agora em antropologia, né, com pensar de trás para frente, né, que é meio que o foco da nossa conversa aqui. E antes disso, né, minha formação em jornalismo, depois uma pós em marketing, e eu já passei por várias posições em várias empresas no Brasil, já tive minha própria agência de comunicação digital, uma agência pequena, mas teve clientes bem legais lá no Rio, né, Rio de Janeiro. E estou morando em Portugal há 5 anos, em Lisboa. Então estou falando com vocês daqui, do outro lado da poça. Né? Aqui são 6 da tarde, mas tem solzão até 9 da noite. E assim, eu estava, até ano passado, eu estava trabalhando na Fiord Lisboa, né, que é o braço da Accenture, que trabalha com inovação, design e experiência. Né? Eu era o lead de service design. E tem algumas coisinhas que eu vou comentar com vocês hoje, que tem a ver com a experiência do empregado, que lembram service design. Isso é que é interessante. A gente vai fazer uns paralelos aí. Show. Boa. Legal. Então tu iniciou na área de jornalismo aqui. Eu achei que tu era na área de publicidade, era jornalista. Então, já que você perguntou isso, eu fiz publicidade até metade do curso e no fim eu mudei para jornalismo. Eu estava meio indeciso, né? Legal. E aí veio aquela coisa, tu já foi para Portugal para estudar antropologia e para ir para esse caminho? Ou tu não, vou para Portugal para outra coisa e lá eu vejo o que eu faço? Como é que foi? Eu vim com a família de Malicuia para fazer uma mudança de vida mesmo, né? Em 2017. Enfim, foi uma escolha muito feliz, assim. Eu tô bem contente aqui em Portugal. Tem prós e contras como qualquer lugar, né? Profissionalmente não é fácil, né? Um mercado muito pequeno, conservador e tal, mas tem sempre oportunidade, né? A gente tem que só cavucar mais. Mas foi por aí. Aí depois eu entrei no mestrado, quando eu já estava, inclusive, na Accenture. Legal. Eu acho que Fala um pouquinho. Daniel. A primeira pergunta assim, nossa, é isso. Trazer um pouco mais desse contexto aí da tua dissertação, como é que começou essa busca pelos caminhos ali, e falar um pouco desse teu tema, o que tu explorou nesse trabalho. Tá. O que acontece? Desde o início do mestrado, eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa na área de colaboração, né? Eu não sabia que ia ser trabalho remoto, até porque não tinha acontecido a pandemia ainda. Eu comecei o mestrado, eu acabei fazendo em 2 anos a parte teórica em vez de 1, porque eu sabia que não ia dar, trabalhando no ritmo de consultoria, não ia conseguir fazer as cadeiras todas. Então, eu comecei pré-pandemia. Então, os meus primeiros trabalhos, nas matérias lá do mestrado, já foram sobre cooperação, colaboração e tal. Eu fui achando umas coisas interessantes. Quando aconteceu a pandemia, que a gente começou, foi a forceps, né, no esquema de trabalho remoto, falei, cara, é isso. Eu tenho que ver isso aqui, tem que estudar isso. Né? E aí eu mergulhei, como é antropologia, né, eu mergulhei nos aspectos de comportamento e cultura ligados à gestão e liderança do trabalho remoto. Não, legal. E fala um pouco para nós o que tu já aprendeu, né? Tu já deve ter, nesse teu trabalho, entrevistado algumas pessoas, conversado com muita gente, visto vivido algumas situações onde tu conseguiu fazer uma análise. Sei que não está finalizado ainda tudo, mas conta algumas coisas assim que tu acha interessante e que tu já aprendeu nessa coisa de colaboração, trabalho remoto.
Aliás, antes de responder, vou dizer que eu estou lendo aqui o André perguntando se pode mandar perguntas. Se vocês puderem moderar, eu acho que é uma boa, né? É um negócio legal para a gente abrir mais a participação aí para o pessoal. Então, eu realmente aprendi muito já, em todos os sentidos, né? Não só no tema, né, do trabalho, mas é que a antropologia, ela puxa muito, claro, né, pelo humano, né, pelo lado da empatia e de entrar em questões que, porra, são até psicológicas, emocionais e tal. Uma entrevista que você faz com uma pessoa, ela é quase uma sessão de terapia, uma coisa impressionante. Tem pessoas que se emocionam até durante a entrevista. Eu me emocionei durante algumas entrevistas. E olha que eu não sou lá de chorar muito, né? Então, assim, é para vocês terem uma ideia. Então, é um trabalho que, claro, tem leitura, tem, porra, parte de bibliografia, de estudo, mas tem um lado de ouvir, de ver, de sentir o que as pessoas estão passando, né? Enquanto estão nesse esquema de trabalho remoto e híbrido. Então, nesse processo, eu tive algumas surpresas. Por exemplo, primeiro vou falar uma coisa que eu achava que ia rolar e que não rolou, que ia aparecer. Eu achava que o tema solidão ia aparecer muito. Não apareceu. Não quer dizer que ninguém tenha falado nisso, tá? E não quer dizer que não seja um problema. Mas eu fiz várias entrevistas, eu fiz observação em equipes de 3 empresas e tal. E esse tema apareceu lá embaixo, tipo assim, com um nível de relevância bem abaixo do que eu esperava. Em compensação, tem algumas coisas que apareceram muito fortes e que me surpreenderam, né? Por exemplo, um negócio que eu não esperava que fosse tão importante. A necessidade de visibilidade que as pessoas têm e de reconhecimento, cara, é uma força muito poderosa, muito poderosa. Todo mundo que eu entrevistei, mas todo mundo, falou, direto ou indiretamente, em visibilidade e reconhecimento. Às vezes elas não sabiam que elas estavam falando disso, mas elas estavam. E o que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: quando eu falo de visibilidade, tem 2 lados aí, tá? A visibilidade do tipo, por exemplo, estou trabalhando numa consultoria, não sei quantas mil pessoas, está todo mundo trabalhando remoto. Existe um medo inconsciente de ficar invisível. E não é à toa, porque a gente fica mesmo. Então não é uma loucura das pessoas, né? O trabalho remoto, ele torna a gente literalmente invisível, tá? Então as pessoas têm uma necessidade de aparecer de alguma maneira. Depois eu vou falar que isso tem a ver com reuniões também. Uma dessas maneiras é fazer trocentas mil reuniões. Mas aí tem o outro lado da visibilidade também. Que essa que eu falei, cara, é mesmo. Que é a visibilidade como ser humano, como pessoa. Muitas pessoas falaram de pequenos gestos que fizeram toda a diferença para elas. O gesto de um gestor, de um colega, de um cliente interno, gestos humanos, mesmo no remoto, trabalho remoto mesmo, tá? Ou híbrido, mas é uma coisa tipo, eu não sou só um recurso, eu não sou só um funcionário, eu não sou só a função XPTO, eu sou uma pessoa, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma família, nasceu um filho, eu tenho um cachorro, eu estou fazendo uma obra em casa. Essas coisas as pessoas querem falar sobre, ou elas querem que as outras reconheçam, e isso apareceu de um jeito muito forte, tá? Muito forte. O que isso quer dizer? Falando agora para, se tiver gestores, líderes ouvindo, né? É muito importante para um gestor de pessoas, um gestor de projetos, se ligar nisso e acompanhar as pessoas de um jeito que elas, de repente, não acompanham. Eu não estou falando virar babá, não, tá? Mas assim, cara, de vez em quando, perguntar uma coisa, fazer sabe, checar, fazer um follow-up, mas não é só sobre trabalho, só sobre projeto. Como é que você está? Você está legal? Mas de verdade, não é aproximar da vida das pessoas. Exatamente. Claro que aí entra uma outra coisa que eu observei também. Não é nenhuma grande sacada não, mas é bom lembrar. As pessoas têm personalidades diferentes, né? E jeitos diferentes. Tem pessoas que precisam mais disso e tem pessoas que precisam menos disso. Então, o gestor precisa ter a sensibilidade de sacar quem é quem. Então, se tem uma pessoa que é muito, muito reservada, não vai ficar o tempo todo perguntando como é que está o cachorrinho da pessoa, ou como é que está a obra em casa. Então, tem que dosar isso. Mas, para essa pessoa, de repente, a pegada é mais técnica. Cara, como é que está? Posso te ajudar em alguma coisa? Como é que está aquele projeto? A questão é, tem que dar visibilidade, tem que dar, de tempos em tempos, toda semana, em algum momento, alguns minutos para a pessoa falar o que está rolando, tá?
Mas eu estou falando de 1 para 1, não estou falando de daily não, e nem de reunião com a equipe toda. Precisa ter um momento com aquela pessoa. Isso casa com outra coisa também, que eu tenho lido muito, e que eu observei, né, e eu acho que realmente é verdade. Agora, mais do que nunca, é preciso exercer uma coisa que vai parecer uma buzzword, que eu vou falar, mas é um conceito legal, que é a liderança intencional. Né? A liderança intencional é assim, a liderança, tá, o cara tem que ser um líder, mas o intencional pelo seguinte, e aí é que lembra um pouquinho a coisa do service designer. Tem experiências e tem momentos que antes ninguém precisava planejar, porque no escritório físico eram coisas orgânicas, eram coisas espontâneas que aconteciam. Não tinha que, por exemplo, não ia desenhar em que momento do dia as pessoas vão tomar café. Ninguém precisava planejar isso. As pessoas iam lá e tomavam café. E fofocavam, e trocavam ideia e tal. Só que agora é outra história. Né? Principalmente para empresas que estão no modelo remoto, né? Você precisa pensar como é que as pessoas vão ter esse momento. Ou algo parecido, entendeu? Com o café. Não estou falando literalmente fazer o café remoto, tá? Mas em que momento? Como é que eu vou desenhar isso? Como é que eu vou, ou pelo menos dar chance das pessoas se organizarem para isso, né? E criarem esses momentos de interação que não é formal. Então, a liderança intencional tem a ver com isso, que é da coisa mais simples à mais complexa. Agora eles precisam pensar. Não é só política, não é só política, tem a ver com experiência, né? Mais uma coisinha que eu aprendi. Tem um monte, mas essas são as mais importantes, né, nesse estudo, é que assim, cara, reunião é um negócio que precisa ser levado muito a sério e tem que ser estudado como um fenômeno. Porque a reunião virou uma praga. Né? Todo mundo já se queixava de reunião. Mais uma reunião, mais uma reunião. Só que agora o negócio tomou uma proporção. E as pesquisas mostram que a gente efetivamente faz mais reuniões em horários que não fazia, com duração que não fazia e com mais gente. Né? Então, assim, é muito importante olhar para isso e repensar as reuniões. Depois a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem, tá? Tá. Até é interessante que tu falou do liderança intencional, né? Isso. Daí, na hora que tu falou, conectando com isso e tudo, eu me lembrei do... Então, agora temos o líder remoto. É aquele cara que está lá longe, mas aí continua sendo meu líder. E não exatamente só o líder na posição do cara que gerencia um time, coisa e tal, mas tem essa conexão que falou agora com a reunião. Então, uma reunião tem o líder, tem aquele cara que marcou a reunião, vai dar as coisas. E fazer essa reunião presencial é uma coisa, fazer essa reunião remota muda várias coisas, né? O que tu diria assim para essa pessoa que vai liderar uma reunião, que vai tomar a frente, que vai comandar um workshop que é remoto, que vai ser o mediador de um debate, alguma coisa qualquer desse que seja de forma remota, o que ele tem que levar em conta em relação às pessoas que estão lá do outro lado? O que tu aprendeu assim de relação? Porque nós estamos num meio online, eu não estou vendo, enxergando a pessoa, né? O que é importante nessa hora aí? Bom, a primeira coisa, vai parecer piada, mas não é. A primeira coisa é não fazer reunião. Né? Mas vamos supor que tem que fazer mesmo, né? Mas vai ter, né? Vamos lá. Você vai ter. Precisa, mais um passo realmente é pensar se essa reunião deveria ter outro formato e, por exemplo, ser uma atividade assíncrona. Então, tá dado um recado que é uma reflexão que vale a pena fazer para toda a reunião. Né? Algumas vão acontecer e outras não. Mas beleza, vai ter, né? Vai ter. Primeira coisa, assim, depende muito da complexidade, né, do palco. Mas vamos supor que tem uma atividade colaborativa aí, né? Que seja uma reunião que não é para o cara apresentar uma coisa para as outras. Que, aliás, é o tipo de reunião muito chata. Né? E eu durante 3 meses, eu observei equipes em 3 empresas e eu observava como é que as pessoas se comportavam. As pessoas começavam a multitarefa, começavam a fechar a câmera, fazer cara de sono e tal, principalmente quando alguém começar a falar, ou apresentar alguma coisa. Que ela podia mandar, de repente. Mas tudo bem. Vamos supor que seja uma atividade colaborativa. Primeiro, esse cara ele precisa lembrar que a preparação que você tem que ter para uma reunião ou um workshop remoto
é maior do que você tem para o presencial. Eu já dei workshops presenciais e remotos também. Cara, é outra história. É outra história. E olha, isso não é para falar mal do remoto. É muito legal fazer um workshop à distância. E pode funcionar muito bem, tem ferramentas fantásticas para isso. Mas improvisar só dá para fazer se você está muito bem preparado. Então, assim, Sim. eu sou fã da improvisação quando você planejou tudo antes. Entendeu? Na hora você vai encontrar outras maneiras ali de tratar as coisas, mas precisa planejar, roteirizar, criar os artefatos, né? Criar um ambiente. Vamos supor que você faça isso no Miro ou no Mural. Não deixa tudo em branco, não conta que as pessoas ali vão acertar, né, na hora de criar as coisas. Deixa o máximo possível de templates pré-formatados. Né? Pelo menos o canvas do negócio precisa estar pré-formatado. E pensa nos passos que você vai ter. E quem que vai fazer o quê. Né? Dá um trabalhinho. Só que se você tem esse trabalho antes, o workshop tende a correr muito bem. E se não correr muito bem, você também está preparado para a contingência. Né? Então, eu acho que é importante isso, pensar, dar uma roteirizada e usar algum tipo de ferramenta. Tá? Eu citei, nem que seja o Teams ou o Mind Map ou alguma coisa, mas ter no que trabalhar em cima. Parece que os remotos, eles são mais complicados, né? Tá usando mais ferramentas, ali geralmente nos presenciais é mais papel e caneta, um negócio mais fácil de lidar, né? No remoto tem mais artifícios ali para gerenciar, né? Bem lembrado, Marcon, e é por isso que um dos passos que você inclui no workshop desses é um test drive com a galera que está no workshop. Então, assim, vamos supor que seja um pessoal que nunca usou o Miro, ou que nunca usou o Mural. O primeiro passo é você falar, pessoal, vamos agora usar um pouquinho, vamos brincar um pouquinho aqui com o Miro, né? E aí tem tipo é como se fosse um quebra-gelo, um icebreaker, só que de aprendizado do próprio ambiente. E aí o pessoal perde o medo. Porque é simples de usar, mas para quem nunca usou, parece um bicho de 7 cabeças. Legal. Daniel, alguma? Eu fiquei, quando o Daniel trouxe a questão da liderança intencional, né? Eu me conecto muito com esse termo também, pensando em liderança situacional, e eu acho que nesses ambientes assíncronos, né? Eles acabam pedindo muitas vezes, alguém vai dizer, eu acho que isso tem que ser feito. E aí tu tem a intencionalidade e também a situação. Aquela situação te colocou talvez nessa posição de liderança e tu poder fazer esse jogo, né? Essa dança, muitas vezes, assim. O que eu queria te perguntar, Daniel, como é que tu enxerga? Para mim, eu enxergo como algo muito mais complicado dessa coisa acontecer num ambiente remoto. Né? E aí eu trabalho com as pessoas muito da questão da intencionalidade que tu traz, que tu vai ter que buscar a conversa. Tu não tem mais aquele cafezinho, aquela passada, né, ao natural que acontecia. Tem ferramentas que hoje em dia tentam simular essa visão de mesas de escritório, pessoas caminhando, mas não é a mesma coisa. Eu consigo ficar o dia inteiro sem conversar com o meu time, exatamente, mas passar o dia inteiro conversando com o meu time pela questão da sincronia. E às vezes é o que tu comentou. Eu me sinto muito mais presente e conectado, sem fazer reunião nenhuma, mas tendo fluxos de comunicação acontecendo ali, e um pedindo revisão para o outro e tal, das coisas que estão acontecendo. Como é que se trabalha essa coisa da intencionalidade no remoto? Como é que tu tem buscado isso? Eu vou te responder contando rapidinho uma coisa que aconteceu comigo uns anos atrás. Quando eu fechei a minha agência, fui para São Paulo e fui trabalhar numa empresa em que eu ia gerenciar 40 pessoas praticamente. Era o maior grupo que eu já tive, assim, até então e depois também, né, para gerenciar diretamente. E o que acontece? Uma das coisas que eu até estudo, né, que é empatia, né, era uma coisa que era um pouco difícil para mim. E tem pessoas que automaticamente, quando olham para alguém, sabem que ela não está legal, né? Tipo, tá tudo bem, cara. Elas sentem na expressão da pessoa e tal. E eu sabia que era muito importante ter empatia e chegar junto das pessoas quando elas tinham alguma dificuldade e tal, mas eu não tinha isso naturalmente. É tipo assim, a minha antena não funcionava direito para isso. Então, o que eu fiz mentalmente? Ninguém sabia que eu fazia isso. Eu criei um script para mim mesmo, tá? Que é o seguinte, quando eu chegar de manhã, eu vou olhar em volta, em vez de dar só bom dia, dar um oi, não sei o quê, eu vou escanear a sala. E eu vou tentar detectar alguma coisa, alguém que não esteja
ser um jeito normal, que não pareça tá bem. Ou seja, algumas pessoas fazem isso naturalmente. Eu criei um script mental para fazer. E eu conseguia fazer porque eu tinha esse script mental. Então, eu me lembro um dia eu cheguei e vi que tinha um cara que era sempre muito animado. E ele estava bem para baixo naquele dia. E toquei, como é que você está? Não sei o que, cheguei junto, ele vamos lá conversar, a gente foi tomar um café, foi ótimo. E aquilo aproximou muito a gente. Isso tudo para dizer o quê? Esse tipo de coisa, para o líder, precisa estar numa espécie de agenda, mas para as pessoas precisa parecer espontâneo. Então, no remoto, é como você falou, não tem aquela coisa de passar, de ver, sentir como é que está o clima e dar um alô. Então, cria esse espaço na sua agenda. Cada um vai fazer de um jeito. Né? To-do list, vai anotar post-it ou simplesmente vai fazer uma nota mental. Né? Para, no dia X da semana, puxar assunto com fulano, depois com ciclano, aí no outro dia com Beltrano, né, para equipes maiores, e distribuir isso. Vai parecer que foi um oi, mas você tinha programado esse oi. E outra coisa, quando você sentir uma mudança de comportamento, já é um gatilho também. Então, alguém que participa muito das reuniões, ou que fala sempre no chat, tudo mais do Teams ou Slack, e de repente deu uma diminuída, chega junto, pergunta como estão as coisas, pergunta se você pode ajudar. Né? Então, isso ajuda bastante, ter isso planejado. Né? E olha, isso não é fingir interesse. Isso é simplesmente se forçar a lembrar, sabe? De demonstrar esse interesse. Beleza. Aproveitando aqui, tá aqui o André Poester, assistindo aí, falando em líderes, grandes líderes. André Poester, fantástico, o dono de uma das frases mais fantásticas que eu me lembro de reuniões, onde alguém entrou numa sala e perguntou assim, e aí, tudo sob controle? Aí o André, o Poester, chega assim, tudo sob controle do monstro. Foi fantástico, nunca esqueci isso aí, cito sempre que posso, aí homenagem ao André Poester. Aí ele manda assim, né, quando estamos todos remotos, contextos regionais ficam mais explícitos e também mais díspares. Como diminuir esse ruído desse regionalismo? Né? Por exemplo, estão aqui em Porto Alegre, aí o cara lá em Portugal, o outro lá no Recife, e, sei lá, tem questões de horários, questões de clima, de, sei lá, de qualquer tipo de variável que possa influenciar aí. Essa curtida. Como é que fica essa parte aí? Tá, olha, esse tema é tão complexo, e não quer dizer que não vou responder não, tá? Mas é que tem livro só sobre isso, tá? Que é gestão multicultural. Cita, pode citar, né? Alguns assim, eu não tenho agora um livro, porque a minha memória é uma maravilha, né? Mas depois eu posso dar umas dicas, que é gestão multicultural. E tem artigos legais também sobre isso, né? A Harvard Business Review tem vários artigos sobre gestão multicultural. O que acontece? Eu não vou entrar muito na questão logística. Tem coisas que dá para fazer em relação ao fuso horário, não sei o que, mas é muita coisa para falar em relação a isso. Mas vamos na parte cultural, né? Uma coisa que ajuda muito e que está dentro da liderança intencional, e que é uma coisa que tem empresas fazendo, mas muitas ainda não, que é criando um handbook, né? Documentando as regras do jogo da empresa. E o que acontece? O handbook, né? Não sei se tem... Eu não gosto de ficar falando o termo em inglês, né? Não sei se aí estão chamando isso de alguma outra coisa, mas grandes empresas que foram para o remoto têm handbooks, inclusive, públicos. E depois eu vou citar os nomes de algumas empresas. Se entrar na internet, você consegue ver e se inspirar. Esses guias não são só guias de técnicos, né? De como salvar coisas na rede, no Teams, não sei o quê. Falam um pouco disso também, mas falam também de normas, de regras, né? Que antes não precisavam estar documentadas. Por isso que é tão importante a liderança intencional. O trabalho remoto, ele não necessariamente prejudica a cultura. Tem gente que acha isso, né? Prejudica a cultura, dilui a cultura, cria problemas de mal entendidos, etc. Cara, pode acontecer isso, como pode não acontecer. Por isso que é importante a empresa documentar o que antes não era documentado, inclusive normas de conduta, né? Isso ajuda a diminuir mal-entendidos, procedimentos, fluxos, papéis e responsabilidades. Quanto mais claro for isso
nesse documento, esse documento não precisa ser um PDF, ele pode ser online, ele pode estar na intranet, ele pode estar no Teams, né? Ele pode ser um wiki, né? E estar vivo, e mudar todo dia, evoluir. Mas quanto mais coisas a gente combina, menos mal-entendidos a gente vai ter. E quando a gente tem uma multiplicidade de culturas, regionalismos, até horários e países, etc., isso é mais importante ainda. E é bom ressaltar que assim, isso precisa ser uma cocriação, né? Não é, ninguém vai se trancar numa sala, botar o RH e o jurídico para escrever um handbook, pelo amor de Deus. Eu vou... Só me surgiu agora uma questão, um insight, uma coisa assim, porque juntando com uma coisa que tu já tinha dito antes, né? Para fazer o remoto, seja o que for, né? Tu tem que te preparar melhor. Tu tem que ter mais uma preparação, tu tem que ter uma organização de todos os níveis para a coisa dar certo. Estaria certo, na tua opinião, afirmar que os participantes também teriam que se preparar melhor do que numa reunião normal, assim, porque isso aí influencia nisso. Eu tenho que, tem aquele handbook, tem essa forma, como é que eu posso ajudar mais nessa reunião? Como é que eu posso fazer com que a reunião renda mais? Algo assim? Maurício, você tem toda a razão. Faz muita diferença, é que nem num curso, por exemplo, vocês trabalham com treinamento, né? A história do pré-work, né? O bom e velho pré-work, né? Você manda alguma coisa para os alunos, participantes, e aí na aula você vai lá e o pessoal já sabe do conteúdo e vai fazer a dinâmica. O que acontece muitas vezes, né? Principalmente em company. E não deu tempo, não vi, não consegui, então não fez o pré-work. Aí você pega metade do tempo da dinâmica para contar a história do conteúdo. Então é mais ou menos a mesma coisa. Agora, olha que interessante, como as coisas se conectam, né? Para fazer isso que você falou, e que exatamente, eu acredito muito nisso, é isso que precisa acontecer, a pessoa precisa ter menos reuniões. Porque mais tempo, né? Porque se as pessoas emendarem reuniões do jeito que elas emendam hoje, cara, eu vi agendas de pessoas que tinham 2, 3 reuniões no mesmo horário. Isso é uma coisa ridícula, já não é nem uma forma de trabalhar, isso é uma palhaçada. Ninguém consegue trabalhar assim, né? Você finge que participa e eu finjo que acredito. Então, assim, é necessário, junto com o que você falou, rediscutir as reuniões, quer dizer, a frequência, a quantidade de pessoas, o escopo das reuniões, porque senão esse pré-work não acontece. Perfeito, perfeito. O Luciano não, foi o Bruno, acho que deixou aí uma dica também de um handbook que ele escreveu, alguma coisa, eu estou sem acesso ao histórico das perguntas ali, mas se vocês puderem olhar... Eu tenho do... Remote.com. Remote. É isso aí. Vocês já botaram 2 que eu ia sugerir. Do GitLab. O GitLab é sensacional. Isso é interessante, assim, muito dessas combinações, né? Eu cheguei no início da pandemia, eu fiz um manual para a empresa e de uma forma irônica, eu chamei de controle remoto. Boa. Brincar com as pessoas dessa coisa que a outra variável para trabalhar na coisa do remoto, que é a confiança. E as pessoas terem missões claras do que elas têm que fazer, né? Legal. Mas eu brinquei com o controle remoto e ele passou desapercebido. Eu me senti na época da censura, assim, do tipo, eu fiz uma letra e ela foi para a produção. Legal. Mas tem muito disso, né? Da gente... que ferramenta tu usa, por exemplo? Um exemplo clássico. Uma ferramenta usa o Slack, a empresa usa o Slack. O Slack cai. E aí? Como é que você acha o seu time? Você manda e-mail, tem uma sala padrão, qual é o comportamento que o time tem quando ninguém se enxerga mais na estrutura, né? Pois é. Agora, olha que interessante, isso podia estar no handbook, né? Isso, exatamente. Pois é, então, contingência. Então, beleza, a gente vai para o canal do Teams, sei lá, XPTO que já está lá. Corre para lá. Exatamente. As informações estão em tal lugar. Começamos a trabalhar de Agora, olha, para quem... Interessante. Pode ter gente, eu entendo isso, que pensa assim, cara, pelo amor de Deus, isso é muita burocracia, documentar tudo isso. É uma ilusão, é que nem projeto. Se tem gente aqui de projeto, eu acho que vai reconhecer o que eu vou dizer. Experimenta começar um projeto sem documentar nada. Experimenta, vai lá. Cara, aquilo vai dar ruim. Então, assim, a documentação, muitas vezes, é um mal necessário. E eu não estou falando de criar uma Bíblia, né? Não é isso.
É algo, inclusive, a ser co-criado, mas se a gente não define essas coisas, a gente paga um preço mais alto, né, depois. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta que é algo que a gente estava na nossa lista aqui para discutir, né, para debater contigo, e a pergunta é do Bruno, que ele fala assim: qual a opinião sobre empresas que defendem o presencial ou híbrido com a justificativa da colaboração? Tá. Bruno, então seria agora discutir o presencial versus híbrido versus remoto. Essa pergunta é ótima. Por quê? Olha só, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer que tem empresas que usam um argumento que não reflete as suas reais razões, né, as suas reais motivações em chamar a galera de volta para o escritório. Né? Eu não estou dizendo que a maioria... Tá, mas tem empresas que simplesmente acham que, como elas já têm um imóvel, já têm escritório, já gastaram uma grana, às vezes reformando aquele escritório, que esse custo afundado ele não pode ficar desse jeito, não pode ficar vazio. Como é feio falar isso, né? Não, muito, tipo, pessoal, eu quero rentabilizar o meu investimento imobiliário, elas dizem, pessoal, é melhor colaborar no escritório, voltem para o escritório. Então, primeiro, eu não sei, não é o caso onde o Bruno trabalha, é importante entender se essa motivação que a empresa alega é verdadeira. Se realmente é por uma questão de colaboração. Se for, fica mais fácil debater. Porque o que acontece? Isso é verdade e não é ao mesmo tempo. Ou seja, já tem estudos que comprovam, de um lado, que é melhor colaborar presencialmente, ok? Existe mais riqueza de troca de ideias, existe um ganho de integração, tem a questão social que a gente não pode subestimar, tá? Dos laços entre as pessoas. Então, assim, é muito bom e é muito importante ter momentos de colaboração presencial. Por outro lado, também tem estudos que mostram que é perfeitamente possível a gente fazer um projeto remotamente e ter sucesso e colaborar usando as ferramentas certas, planejando, que dá trabalho. Né? Então, às vezes o que acontece é que tem empresas e pessoas, mas são sempre pessoas no fundo, né? Tem pessoas que têm uma referência, por exemplo, de uma colaboração remota mal feita. Porque quem faz workshops, reuniões e tal à distância sem planejar, roteirizar, fazer pré-work, alinhar às vezes com algumas pessoas, fazer um pós, documentar os outputs daquilo direito, vai ficar com uma imagem negativa do remoto. E muitas vezes não é por mal, não é por interesse, é que acha que não funciona. Então, é muito importante alinhar bem com o decisor, quem quer que tenha tomado essa decisão de presencial híbrido, de entender se é pelas razões certas. Porque o híbrido pode ser o ideal, sim, mas não para todo mundo, não para todas as equipes, não para todas as funções, né? não toda hora, não todo dia. Então, tudo depende realmente do contexto e precisa passar por uma análise, que é o que muitas vezes o pessoal pula e vai para o mais simples. Então, por exemplo, quer ver um negócio? Aqui em Portugal mesmo, há pouco tempo eu participei de uma concorrência e a empresa entrou numa que ela tinha uma política de trabalho híbrido. E aí a gente perguntou qual era no briefing, né? Qual era a política. Falar, 2 dias em casa, 3 dias no escritório. Amigo, isso não é uma política. Isso é um, tipo assim, é a primeira frase da primeira linha de uma política. Só que era só isso que eles tinham. Então, assim, aí não funciona bem. Aí não rola. Legal. Ô, Bruno, fala se eu respondi a tua pergunta, tá? Vamos ver se atendeu aí a expectativa. Mas vamos lá, digam lá. Marcon, Daniel, senão eu vou continuar falando aqui. Eu acho que nessa linha do remoto e do presencial, o Daniel trouxe questões aí bem... Que eu acho que essa coisa do estar bem preparado, porque acho que tem uma questão de tempo também, né, Daniel, de que de repente no presencial tu te dá o luxo de perder uns minutos, parar para organizar alguma coisa e tal, e o tempo de atenção, né, as pessoas podendo fazer um monte de coisas em volta dela, um monte de ferramentas gerando notificações ali, porque elas
estão usando algum meio para estar assistindo ou conectando com o time, né? É importantíssimo ter esses momentos de conexão, de grau de intensidade, de atenção, poder liberar isso. Até o tamanho das sessões também não, né? Eu me lembro em acho que 2007, mais ou menos, eu trabalhando com algumas equipes, utilizando métodos ágeis e equipes distribuídas pelo mundo, né? E eu explicando que, cara, fazer um planejamento de meio turno ou de um dia não é algo factível de ser feito, né? Mas as pessoas queriam seguir o livro. E aí eu me lembro de É, passar pelos corredores da empresa, assim, e as pessoas estarem quase deitadas nas suas cadeiras, pé para cima da mesa, assim, com o fone, assim, braço cruzado, quase dormindo, cara. E tava acontecendo caraca. um planejamento, entendeu? E, tipo, que atenção que tu tem de alguém nesse formato, sabe? E as equipes que eu Pois é. participava mais diretamente tinha uma regra, cara, no máximo 1h30, no máximo. E se precisar, a gente faz sessões, intercala para a pessoa poder focar no trabalho de novo, volta, reunir. E como é importante o desenho das experiências, né, nesse formato, eu acho que é interessantíssimo assim, para trabalhar. Né? Uma coisa Exatamente. que eu fiquei pensando aqui, na época que a pandemia pega, e como é que foi para ti, de repente, estar acompanhando equipes ou tentando. É isso, pessoal, agora essa é a opção que tem. Como é que Boa. foi esse período aí? Você sabe que no auge da pandemia, eu era cobaia, né? Porque eu estava trabalhando, né? Eu não estava ainda fazendo a tese, né? Eu estava tentando, eu estava lá na Fiord ainda, com a equipe, com o projeto rolando, com cliente confuso também, todo mundo, né, no mesmo barco, e foi muito difícil no primeiro momento. A sorte é que a gente já trabalhava com ferramentas muito boas de colaboração remota, e a gente já tinha um hábito de fazer, porque em consultoria você acaba muitas vezes estando alocado no cliente, né? Então você se acostuma a fazer algumas coisas à distância, porque tem pessoal que está na sede, tem pessoal que está no cliente. Então eu aprendi algumas coisas na porrada, né? No auge da pandemia. E o que eu vi depois, quando eu comecei a acompanhar essas empresas, né, na minha pesquisa, né? Elas estavam em estágios diferentes, porque tinha gente em Portugal, tinha gente no Brasil, tinha gente em cidade que a Covid já estava mais controlada, em outra que não. Então, o que deu para ver, que eu não sei se eu comentei isso antes, mas eu acho que nas três empresas que eu observei, as três tinham um perfil de liderança muito próximo, muito empático, né, e muito proativo. Então, eu acabei pegando um microcosmo de equipes que estavam muito bem estruturadas para passar por aquilo, né, que conseguiram manter a coesão, que conseguiram manter a intimidade, conseguiram manter a produção, né, a qualidade. Uhum. Agora, eu queria voltar para uma coisa que o Daniel falou, que é uma das surpresas que eu tive também. Não é um aprendizado, não é tanto uma surpresa. Antes eu achava que uma reunião ela tinha que ser mais eficaz, não, desculpa, mais eficiente do que normalmente é, pelo menos assim, para padrões de cultura latina, né? Brasil, Portugal, aqui é muito parecido. A gente entra numa reunião presencial e bate papo, como o Daniel falou, né? Fala da vida, não sei o que, depois é que entra no assunto. E antigamente eu não tinha paciência para isso. É aquela coisa do small talk, né? Eu achava que a gente estava perdendo tempo. Vamos para o assunto. Vamos lá, Foco. vamos focar e tal. E é um equívoco isso. Eu entendi, eu aprendi mais recentemente agora, cara, que isso tem que existir. É claro que assim, isso não justifica fazer reunião sem pauta, sem roteiro, sem organizar, porque às vezes é uma zona, né? Do início ao Mas fim. tá na rotina, né? Faz parte do tempo da Faz, agenda ter um faz. período ali É, de pensamento. E tem que ter. E olha que interessante, o que eu vi? As equipes que estimulam isso, os gestores, na verdade, que estimulam isso nas reuniões remotas, têm equipes mais integradas. Então, assim, lembra da história né, que o Daniel falou do desenho da experiência, né? A história do líder intencional. Agora, ele precisa, não é deixar acontecer, ele precisa provocar. Se não acontecer, ele precisa provocar. Porque o que acontece muito em reuniões hoje em dia, por causa da sequência de reuniões e alguns hábitos de multitarefa,
é que as pessoas entram na reunião, botam no mudo, às vezes fecham a câmera e ficam trabalhando. Entendeu? É um Eu vou efeito fazer um elevador. cafezinho, né? Eu vou Exatamente. qualquer coisa. É um efeito elevador. Ninguém fala Sim, nada, ninguém sim. fala com ninguém. No máximo fala bom dia, boa tarde, e volta a fechar o microfone. Então, o gestor precisa provocar o papo. Aproveitando assim esse gancho agora, e juntando com uma dúvida que ficou lá atrás e trazendo para cá com tudo isso. Engajamento. Para nós interessa muito esse tema do workshop. Workshop de criação de produto, workshop de exploração, de definição, de tomadas de decisão, etc. E a gente pode fazer ele presencial ou necessita fazer ele remoto, coisa e tal. Eu posso dizer para um cliente meu ou para um time, não, tanto faz, vamos fazer ele presencial aqui, que a gente vai ter um resultado, e remoto a gente vai ter o mesmo resultado em relação as tomadas de decisões, a atenção que as pessoas vão ter para fazer uma priorização, a qualidade das escolhas que eles vão fazer em relação a prazos, o que é melhor ou o que é pior, aonde que eu vou, coisas assim, coisas que a gente trabalha nesses workshops, né? Tem alguma opinião tua, ou viu alguma coisa dessas, assim, que tu possa dizer, poxa, eu já vi um estudo sobre isso, presencial e remoto, fazer um workshop para uma tomada de decisão? Olha, eu até li, eu cheguei a ver alguns estudos, mas eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida da validade de alguns deles. Porque o que acontece que às vezes mas eu vou dar minha opinião de qualquer jeito, tá? É que às vezes você tem um acadêmico que vai lá e faz um estudo de colaboração. Tem um, por exemplo, que diz, mas eu não valido isso, eu não acredito no resultado desse estudo, mas que ele foi lá e comparou uma dinâmica presencial com uma dinâmica remota e tal. Só que o jeito que ele fez, ou era reunião, que tinha que ser um brainstorm, uma reunião com brainstorm. O jeito que ele fez a reunião remota está longe de ser uma boa prática. Então, assim, Entendi. Aí o resultado que ele chegou não dá para levar ao pé da letra. Daí ele disse, o presencial realmente tem um resultado melhor. Mas, cara, aqui do jeito que ele fez ficou chatíssimo, ficou pouco interativo, porque ele não saca de workshops online. Então, assim, isso é para dizer que, na minha experiência e observação, primeiro, dá para ter um ótimo e um péssimo workshop presencial, vocês sabem disso, e remoto a mesma coisa. Sendo que o remoto, ele tem, alguém escreveu aqui, e eu concordo, ele tem possibilidades até muito maiores, dá para fazer coisas incríveis no remoto, com muito mais flexibilidade, inclusive com não é só por causa da interatividade, os outputs ficam mais ricos, ficam mais fáceis de transpor depois com o documento e tal, só que tem que planejar mais, tem que preparar mais. Então, o que não dá é para achar que com o mesmo tempo de preparação de um workshop presencial, a gente vai fazer um remoto. Não vai. Só para complementar, Mora, outra coisa que eu acho que funciona muito bem e que eu tenho visto realmente resultados muito bons, no remoto trabalhar bastante com breakout groups, né? Breakout rooms. Porque a gente tem uma flexibilidade muito maior do que no presencial. A gente não consegue, por exemplo, numa sala normal, juntar 20, 30 pessoas e organizar o trabalho de jeito que funcione. Fica uma zona, muito barulho, não tem espaço. Mas no remoto, se você programar bem, você consegue. E as pessoas divididas em grupos menores produzem muito melhor. Muito melhor. Elas ficam mais à vontade, né? Elas produzem, elas não se encostam nos outros com tanta frequência. Né? Você sabe como é que é, né? No workshop o cara não vai junto, né? Tu pode se esconder, né? Ali, naqueles ali. Cruza os braços e deixa o negócio rolar. Então dá para fazer coisas fantásticas. Agora, tem que preparar o negócio. Legal. E agora, juntando com uma coisa que eu tinha anotado aqui num canto, isso aí talvez seja timidez, pessoas tímidas, pessoas que têm menos propensão a participar, não porque queiram se esconder, não é isso, mas porque eles são assim mesmo, encontram um espaço, oportunidade melhor no remoto para participar? Sim, é incrível. O introvertido e o tímido, né?
Introvertido. O introvertido, assim, floresce, né? E se revela no remoto. Eu vi várias pessoas falando que teve uma pessoa que me disse: a minha vida mudou. Eu sou outra pessoa. Tem pessoas que dizem: era tudo que eu queria na minha vida. E não é porque elas se escondem ali das pessoas, é porque ali elas conseguem dar o ritmo que elas querem, que elas ficam confortáveis, elas não ficam expostas, elas não têm que responder rápido. Porque o introvertido, ele muitas vezes é a pessoa mais competente da sala, é a pessoa mais capaz de resolver um problema da sala. O problema é que o extrovertido atropela aquele cara. Introvertido, exatamente. E o extrovertido, e você sabe que existe um viés, dos muitos vieses, né, inconscientes que a gente tem, todos nós, né? Um deles é o viés da confiança. Então, o que acontece? O extrovertido, muitas vezes, ele é muito bom em transmitir confiança. Só que confiança não quer dizer competência. Só que existe um viés na nossa cabeça, tem uns fios cruzados, né, que confundem no nosso cérebro, né, confundem confiança com competência. A gente pressupõe que o cara confiante, ele sabe o que está fazendo. Só que muitas vezes não. Né? Tanto que muitos consultores são especialistas em mostrar que sabem, quando na verdade não sabem o que estão fazendo. Eu trabalhei numa consultoria, posso falar para vocês que é verdade. Tá? Então, não, assim, sério. uma grande oportunidade para o introvertido e agora tem a contrapartida. Tem muito extrovertido que está meio perdido no remoto. E esses extrovertidos, às vezes, sem querer, né, eles provocam reuniões e outras situações, né, de trabalho síncrono sem necessidade, porque eles não sabem viver sem isso. Então, o gestor precisa entender esses dois perfis. E segurar, puxar um, segurar o outro. Tá? Não, legal. E fecha tudo, mais ou menos, porque falou do handbook ali, que tem as suas regras, que as pessoas precisam estar preparadas para isso, e aí então todo esse entorno, esse cenário, essa preparação do remoto é onde cada um tem seu tempo para falar, todo mundo é ouvido, os outros são mutados às vezes, né, para que um fale bem, então isso dá espaço para que o introvertido se expresse, e daí cabe ao líder também dar o tempo do extrovertido e todo mundo consiga se expor da maneira que melhor for necessária. Né? Olha só, Amora, uma coisa que eu não podia deixar de falar, e tem muito a ver com essa história do introvertido, mas isso vale para todo mundo. Trabalho remoto e híbrido, nesse cenário, é muito importante olhar para o trabalho assíncrono, para a colaboração assíncrona, e provocar condições para que ela aconteça. Né? O melhor do remoto é assíncrono. Então, legal isso aí. Fala mais sobre esse assíncrono. Né? O que acontece? O assíncrono não é uma grande novidade, né? A gente, mesmo quando estava no escritório, de vez em quando, a gente fazia uma reunião, e aí, Mora, então, cara, cuida desse lado, faz essa parte do documento, eu vou ver tal coisa, depois a gente se junta e vê tal. Esse momento do vai lá e faz a tua parte, isso é um trabalho assíncrono, ou seja, você está fazendo no seu tempo. E você pode até colaborar, a gente pode colaborar no assíncrono. Então, imagina, a gente cria um Google Docs, né? Ou um documento no Teams. Você está trabalhando numa sessão, eu estou trabalhando em outra sessão, a gente fica dando pitaco, né, no que eu estou fazendo. Isso é colaboração, só que é assíncrona. A gente não está numa reunião. Então, assim, quem está aqui vai reconhecer isso. A gente já trabalha assim. A diferença é que agora no remoto e no híbrido, a gente precisa cada vez mais, principalmente a liderança, aumentar o espaço do trabalho assíncrono. E diminuir o do síncrono, porque senão a gente vai viver escravizado em reuniões. E se a gente viver em reuniões, a gente não faz mais nada. A gente não faz aquilo que chamam de, né, deep work, né, deep thought. A gente não consegue fazer um trabalho de concentração, a gente vai fazer meia boca, aí a gente vai emendar a reunião, a gente vai fazer multitarefa no meio da reunião, a gente vai fingir que está prestando atenção, vai fechar a câmera, cara, não acaba. Não tem fim esse círculo vicioso. Então, uma das respostas para isso é eu fiquei imaginando aqui, pensando, aumentando todo o processo, né? Tipo, enlouquece. Explode. Agora, sabe o que é essa explosão? Burnout. Isso é burnout. Eu já tive um.
E eu estou falando assim, eu sei que você falou brincando, mas no fundo, essa panela de pressão, quem passa por isso, né, sabe como é que é e às vezes já acaba no burnout. É porque a Mas empresa ainda acha que tem que conseguir passar por isso. Não, tem que conseguir ser multitarefa. E, cara, multitarefa é uma farsa. Multitarefa é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. Existem já estudos de neurociência que comprovam que nós não fomos construídos para fazer multitarefa. Eu sei que tem gente que consegue, mas isso é exceção à regra. Não quer dizer que a gente consiga fazer como, sabe, espécie humana. Como as mulheres, né? Eu não ia falar nada para depois não levar porrada, mas já que você falou... O Wilde Mestre Ágil está adorando essa tua observação também. Aí, né? Não existe, é foco. Foca numa coisa, faz ela bem, termina ela e depois em outra. Outro dia mesmo, que eu estou escrevendo a tese ainda, né? Eu escrevi a parte sobre multitarefa. E tem estudos de engenharia da computação e tudo mais, mostrando o tempo que leva para a gente recuperar a atenção depois de ir para outra coisa. São vários minutos, são 9 minutos, se eu não me engano, 9 ou 10 por tarefa. Soma isso ao longo do dia. Né? Quando você sai do que você está fazendo, vai ver outra coisa, uma notificação, um e-mail, etc., até você voltar e a sua mente está focada naquilo. É muito tempo perdido. Show. Bom, pessoal, nós estamos chegando nessa fase finalzinha, assim, temos 9 minutos aí. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma no chat? Alguém perguntou alguma coisa nova aí, pessoal? Ninguém? Não. Nada? Não. Então, vamos para a nossa última perguntinha aí, Marcon. O André deixou o ensinamento ali, que é... diga. Ele está vindo para uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Então, às vezes, também tem... boa. Olha aí. Quantas? Agora, outro dia eu vi um negócio, gente, que é muito legal, né? Um cara dizendo assim, olha, eu vim de uma reunião que poderia ter sido um e-mail, só que ninguém leu o e-mail. Aí virou reunião. Porque também tem isso, né? Se tivessem lido, nem precisava da reunião, fundo, né, gente, cara? A gente tem uma crise de atenção. Entendeu? E aí a gente fica correndo atrás, aquele hamster correndo na rodinha. Entendeu? Então, por isso que o líder precisa olhar para isso, aquela visão 360, e pensar, cara, como é que eu começo a mudar essa experiência de trabalho? Remendar não adianta. Boa. Aí já vamos puxar a última, então, que é deixar alguma dica, então, aí de alguma leitura relevante para livro, filme, série, revista, qualquer coisa aí que tu tenha. É assim, uma coisa a gente já falou que são os handbooks, né? De qualquer maneira, mesmo quem não tiver no momento de fazer um handbook, etc., dá uma lida. Por que é legal? Porque o que o handbook mostra não é só uma lista de políticas, procedimentos, normas e tal. É um sinal de uma cultura. Né? É uma representação de qual é a cultura daquela empresa, ou pelo menos qual é a cultura que aquela empresa almeja. Ou seja, isso tem a ver com cultura organizacional. Então, vale a pena dar uma lida. Aí tem GitLab, né, que a gente já falou, Remote, que alguém também já falou, e o Basecamp, também é uma referência boa. Basecamp. Eles têm uma ferramenta que já está aí há muito tempo no mercado de colaboração, e eles têm um handbook interessante, mais compacto, né? Esses três têm perfis muito diferentes. O GitLab é um mundo, né? Quem entrar pode se assustar. Porque é um wiki gigantesco, né? Tudo que você imaginar tem lá, só que está bem dividido em capítulos e tal, né? Está muito bem feito. E o Basecamp é mais compacto. Então vale a pena olhar e até buscar outros, entendeu? Para fazer uma comparação e tentar pescar. Cara, que cultura é essa, né? Outra coisa que é um comentário rápido, por trás de todas essas culturas de empresas remotas, de verdade, existe além da liderança intencional, existe um pré-requisito que eu não tenho como enfatizar mais. Autonomia, autodeterminação. Né? Isso é muito difícil, principalmente para culturas de controle, que estão ainda baseados em comando e controle, né? As culturas latinas, né, empresariais, são muito voltadas para isso. Então rola muita insegurança, muito medo de perder o controle. O gestor, o líder, ele tem esse medo mesmo, tá? Ele não vai falar assim, mas ele tem. E aí cria mecanismos para tentar fazer microgestão e monitorar, etc.
Então, sem autonomia não tem trabalho remoto de verdade. Não tem trabalho assíncrono, não tem colaboração, não tem confiança, não tem... Enfim, não tem nada. Então, é muito importante olhar para isso. Então, na verdade, tem artigos muito interessantes. Eu não tenho um ou outro na ponta da língua, mas eu posso recomendar a Harvard Business Review. Eu acho que para quem não tem assinatura, tem artigos que você pode ler, 3 ou 4 e tal, sem pagar nada por mês. E como cada um tem uma necessidade diferente, ali tem de tudo, né? Porque é a revista mais conceituada, né, de gestão, de liderança que eu conheço no mundo. Então tem para parte por exemplo, de gestão multicultural, que a gente falou, tem muita coisa sobre trabalho remoto e híbrido, tem questões, lá eles falam até mesmo de como um escritório deve ser fisicamente, né, para equipes híbridas. Então, assim, tem artigos muito específicos e muito interessantes, e sempre com base em pesquisa, né? É uma revista que pertence, poxa, a uma das maiores universidades, né, do mundo, então ali não tem um artigo que o cara simplesmente escreve o que ele acha, né? Vale muito a pena. Boa. É o que me vem à cabeça agora. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Prazer conversar contigo, Daniel. Prazer. Muito legal, muito bacana. Brigadão mesmo, Daniel. Valeu. Show de bola. Obrigado a todos que participaram aí também. Deixar só um aviso que para agora, durante essa semana ou a próxima, nós vamos finalmente divulgar o nosso curso. Vai ter um curso que nós estamos montando já faz um tempo,